Pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui para a apresentação do Ronald e do Mailton. A gente vai para alguns protocolos iniciais. O CEO Pedro Martins apresenta os atletas, depois a gente chama a presença ilustre aqui da nossa sócia torcedora, que vai entregar a camisa e o kit para os atletas, e depois a gente inicia a entrevista coletiva, tá? Obrigada. Vamos dar início à apresentação do lateral Mailton e do volante Ronald. Boa tarde a todos. Primeiro, estou aqui para a gente apresentar um novo modelo aí, né, de apresentação dos jogadores. A nossa ideia é cada vez mais ir trazendo o sócio-torcedor para perto, então hoje está a Priscila aqui para representar a nação tricolor. O nosso objetivo é que em toda apresentação dos jogadores, os sócios sejam representados, né? E isso é uma ação que demonstra a importância da torcida nesse processo de reconstrução. Para a gente vai ser muito importante sempre ter essa conexão, né? Da chegada dos jogadores com a integração com os nossos sócios, né? Então essa é uma mudança que a gente faz aí para essa temporada, inaugurando hoje. E primeiro eu quero dar as boas-vindas para o Mailton, para o Ronald. Eles já estão alguns dias aqui com a gente trabalhando, né? Já conversamos um pouco. Eles estão vindo para um novo momento do clube, né? Um momento que todos sabem que é um momento de reconstrução. E nessa reconstrução a gente vem buscando jogadores cada vez mais identificados com o que a gente quer de perfil de jogo, né? Para o Fortaleza dessa nova temporada, que já está sendo trabalhado pelo Thiago Carpini, que é sempre essa equipe aguerrida, competitiva, que não desiste nunca, né? E o perfil de ser humano, que é uma coisa que a gente está cada vez mais olhando. A gente quer atletas que sejam comprometidos com o clube, que sejam comprometidos com os nossos objetivos, que entendam, né, o tamanho do desafio para essa temporada e que queiram muito estar aqui, né? E isso a gente conseguiu identificar nesses dois casos. São jogadores que entenderam o tamanho do desafio, mas compraram e estão aqui de corpo e alma, e isso para a gente é fundamental. A gente sabe que a nossa temporada não vai ser fácil, a gente sabe que para ter sucesso nas competições, todas que a gente vai disputar, Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B, a primeira coisa que tem que ter é respeito à competição, respeitar as características de cada uma dessas competições, e isso a gente tem construído em conjunto com os atletas, com a comissão técnica e com todo o staff. Então, diante dessas ideias, desses pilares, desses conceitos, as escolhas, né, pelo Mailton e pelo Ronald fazem total sentido. Então, quero desejar boas-vindas a vocês dois, que vocês tenham muito sucesso no Fortaleza e saibam que estaremos todos juntos. O clube, os jogadores, a torcida, para fazer com que a gente consiga atingir todos os objetivos dessa temporada. Venha para cá que agora quem vai dar a camisa para vocês é... Obrigado. Outra vez. A Priscila Kesley tem um plano Leão Fiel e é sócia desde 2012. Isso aí. Faz um aqui. Massa. Aí, pro desse jeito. Perfeito. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Para o Mailton, a minha pergunta é sobre a estreia, né? Você já teve a oportunidade de vestir a camisa tricolor. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, mesmo sendo ali entrando como substituição, e a possibilidade de ganhar a confiança do Carpini e assumir uma titularidade, pensando também no jogo já de amanhã. E você, Ronald, que ainda não teve a oportunidade de vestir a camisa tricolor, mas você tem uma experiência na base do Grêmio, onde você alcança o profissional na equipe. Depois vai para o Atlético Goianiense, chega para o Fortaleza. É a segunda equipe que você vai ter a passagem além do Grêmio. Queria que você falasse um pouco desse sentimento, já que você é um jovem, tem iniciado na carreira com muitos projetos positivos que a gente acompanhou.
e as expectativas dentro do Fortaleza. Tive a oportunidade sim de estrear. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Tive a oportunidade de dar boa tarde para todo mundo. Tivemos a oportunidade, né, no jogo passado. Acho que eu joguei uns 30 minutos. Acho que tem muita coisa para melhorar ainda, muita coisa para evoluir. Mas é como o Carpini está sempre falando, né? Tivemos muito pouco tempo de trabalho ainda, mas pro jogo que foi, acho que a gente fez um bom jogo, tivemos bastante oportunidade de gol. E falando da minha parte, me senti bem. E a titularidade eu acho que é mais um ponto que a gente deixa para o treinador, né? A gente tem que estar procurando treinar, respeitando o companheiro. E essa briga saudável que vai ter ali, né? Com o Mancuso, seja na linha da frente. Então a gente está sempre buscando a evolução, que é fazer o bem para o Fortaleza, que é o que, né? Tudo que a gente tem que fazer, que é fazer pensando no clube. Boa tarde a todos. Bom, primeiro agradecer a recepção de todos, fui muito bem recebido aqui. Eu que venho do Sul, de Porto Alegre, como fiz minha base toda no Grêmio, depois do Grêmio sei para o Atlético Goianiense, e agora venho para o Fortaleza e encaro como a oportunidade da minha vida. Graças a Deus eu consegui fazer bons jogos no Atlético Goianiense, e quando o Fortaleza, fiquei sabendo da procura do Fortaleza, eu aceitei logo de cara, e a expectativa é muito alta, acho que o nosso desejo, o nosso trabalho, a gente vai trabalhar muito para isso, que é para voltar de novo com o Fortaleza para a Série A, onde nunca deveria ter saído, e tenho certeza que com o nosso grupo, que é muito forte, a gente vai conseguir fazer isso. Mailton, Ronald, boa tarde a todos. Eu queria perguntar ao Mailton, qual as suas características, e tanto faz você jogar de lateral direito, como ala direita, e ali no jogo contra o Ferroviário, parece que você jogou ali praticamente de um segundo volante, né? As suas características, e para o Ronald também, quais as suas características como volante, o que você também pretende dentro da equipe do Fortaleza? Desejar felicidade a todos vocês e que façam um bom ano aqui no Fortaleza. Hoje até uma voz da Fiel. Obrigado. Eu acabei entrando na linha da frente, né, como um ponta, e no decorrer do jogo, a partir do momento que o Mancuso saiu, eu retornei ali para a linha de 4 para fazer um lateral. E como vocês sabem, a minha característica, eu sou um lateral mais ofensivo, com boa chegada ali no fundo. Se precisar fazer a linha da frente também como ponta, eu faço, né, que eu fiz toda a minha categoria de base de atacante. Então, como eu falei, né, a gente tem que estar disposto a ajudar no que precisar ali pro treinador, né, passar essa confiança para ele também, da onde fizer, fazer bem, fazer em prol do grupo, que eu acho que é o que vai nos levar a conquistar todos os objetivos aqui pra gente. Então é sempre estar disposto a ajudar, se precisar na frente, se precisar ali na linha de 4, a gente tem que estar pronto. Eu já fiz algumas posições, ao longo da minha carreira, já joguei de lateral direito no Grêmio, já joguei de zagueiro, Mas a posição que eu mais me sinto confortável é de primeiro volante, Se o professor Carpini, onde ele precisar, eu vou estar à disposição, e eu tenho minhas características como marcação muito forte, uma boa bola aérea, tenho uma boa estatura, então acho que eu posso ajudar o Fortaleza nesse quesito, Eu também estava jogando a Série B no passado do Atlético Goianiense, então sei como se joga esse campeonato, um campeonato totalmente diferente da Série A, então acho que com as minhas características eu posso sim ajudar o Fortaleza esse ano. Boa tarde, Eduarda Sena do Futebol, sejam muito bem-vindos ao Fortaleza. Primeiro, para o Ronald, eu queria perguntar sobre a sua primeira passagem aqui no Nordeste, Como que você via o Nordeste de fora e qual a sua maior expectativa com a camisa do Fortaleza nesse ano, como você disse, a oportunidade da sua vida. E para o Mailton, eu queria perguntar qual mensagem você pode deixar para a torcida tricolor quando você foi anunciado ali, olhando os comentários. Muitas pessoas acharam boa sua contratação e também falaram que você era um jogador de nível de Série A, vindo jogar uma Série B. Então, o que te fez aceitar a proposta do Fortaleza para vestir a camisa tricolor nessa temporada? Obrigada. Eu sempre tive o desejo de jogar aqui no Nordeste, Graças a Deus, Deus me abençoou e eu vim para Fortaleza, que é um clube onde tem um projeto muito bom, e um projeto brilhante pela frente. Eu não conhecia muito bem a cidade, só vim aqui jogar alguns jogos pelo Grêmio e cheguei aqui e a cidade é maravilhosa, Minha esposa também gostou muito da cidade, então eu tenho certeza que a gente vai se adaptar o mais rápido possível, Com o calor eu já estou acostumado, eu estava lá em Goiânia, então isso para mim é tranquilo, então eu tenho certeza que eu vou me adaptar o mais rápido possível para ajudar o Fortaleza. E eu acho que, como se fala do atleta Mailton, acho que por onde eu passei, por todos os clubes que eu passei, eu sempre procurei dar minha vida em campo, Muitas das vezes até muito chato, porque até no Paroímpo eu procuro estar sempre ganhando em todos os treinos. Já arrumei bastante confusão em treino por conta de querer ganhar.
E eu acho que é isso, né? É um time que a gente, com certeza, vai ser um time muito aguerrido dentro de campo, vai buscar, tá sempre buscando a vitória. E eu acho que vai ser isso que vai ser a nossa marca nesse ano, né? E quando se trata do Fortaleza vindo atrás, do projeto que a gente sabe que tem, por mais que vem de um descenso, mas a gente conhece o clube, conhece a história, então fica um pouco difícil da gente negar. E por mais que seja na Série B, já aconteceu o descenso, como eu falei, agora a gente olha para frente, vamos buscar o acesso aí, que é o que mais importa pra gente. E também, né, focado em cada competição, porque pra gente já iniciou o Cearense e o foco é esse. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mailton, Ronald, sejam bem-vindos. Lucas Catribe, Globo Esporte. O primeiro duelo da temporada, né? Vocês tiveram apenas 5 treinamentos junto com o Thiago Carpini. Naturalmente, o elenco, os novatos, como vocês também, o grupo, né, está conhecendo o trabalho do Thiago Carpini, e fato que o Fortaleza não apresentou o futebol que todo mundo esperava, né? E aí eu queria falar desse próximo desafio. O Carpini já falou que vai dar uma mexida na equipe, provavelmente vocês vão jogar, vão ser titulares. Eu queria que vocês pudessem falar da importância de vencer a primeira partida na temporada, um jogo contra uma equipe que está voltando da Série B, o Fortaleza não enfrenta há mais de 10 anos. Queria que vocês pudessem falar cada um a importância de vencer e o caminho para conseguir também essa vitória no PV dentro de casa. Cara, como eu falei, né, quando a gente entra em campo, a gente procura estar sempre buscando os 3 pontos. Né? A gente fez isso no jogo contra o Ferroviário, infelizmente a gente não foi feliz, mas não tomamos gol também. Como você falou, foram 5 dias de trabalho junto do grupo todo. E agora é buscar evolução, né? Buscar evolução, ver onde a gente errou, porque como o tempo é curto, são 3 jogos em uma semana, a gente tem pouco tempo de trabalho, então tá vendo o vídeo, tá vendo os erros que a gente teve para corrigir e ser feliz amanhã para ganhar o jogo. Bom, igual o Mailton falou, né, são pouco tempo de trabalho, né, e cada treinamento que tem a gente está evoluindo cada vez mais, né. A gente sabe que o ano é longo, né, fisicamente agora no começo dessa pré-temporada a gente vai estar um pouco abaixo, mas ao decorrer do ano a gente vai estar com certeza nos conformes, né. Então, sempre quando a gente vai entrar em campo, a gente vai procurar para dar o nosso melhor, né? Não importa a parte física, não importa se é 5 dias de treinamento, a gente tem que representar o Fortaleza da melhor forma possível, né? E amanhã nós esperamos uma vitória, né? Nosso primeiro jogo como mandante no Cearense, então se Deus quiser, a gente também já pede o apoio da torcida, né? Para estar lá com a gente, nos apoiando, porque ao decorrer do ano vai ser muito importante tê-los do nosso lado. Boa tarde a todos, Miguel Júnior da Rádio Povo, CBN Rádio Povo, CBN Cariri. A gente fala muito em acesso, Série B, mas você frisou muito bem, antes da Série B, tem outras competições. Tem o Cearense, tem Copa do Brasil, tem uma Copa muito importante, que é a Copa do Nordeste. Você que jogou pelo Santa Cruz, não sei se você disputou a Copa do Nordeste. Para chegar bem na Série B, é bom começar também boas campanhas antes da Série B para ter o acesso. Você também vê nesse modo também? Chegar bem na Série B, tem que fazer boas competições antes da Série B? Sem dúvida, né? Como a gente sempre fala, a gente entra no campeonato sempre disposto a dar a vida para ser campeão, né? E eu acho que não vai ser diferente. A gente iniciamos o Cearense agora com o empate, a gente vai estar sempre buscando a vitória, como a gente falou, e campeonato por campeonato a gente vai encarar como se fosse o jogo da vida. E eu acho que é assim que tem que ser até chegar à Série B, né, que é o objetivo maior, mas a gente tem 3 competições também muito importantes, que é a Copa do Nordeste, o Cearense e a Copa do Brasil, que a gente vai entrar com força também e buscar o objetivo, né, que é ser campeão. Todas as competições, o Fortaleza vai entrar para ganhar. Né? Logicamente que a gente tem que primeiro pensar no Cearense, né? Que é o campeonato que está no presente, que a gente vai lutar muito, né? Para conquistar esse título, e os 3 campeonatos que a gente tem pela frente, Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, também são extremamente importantes para a gente, né? Então a gente vai trabalhar, vai lutar para ser campeões, né? Tentar ser campeões dessas competições. A gente sabe que é difícil, mas para tentar chegar o mais longe possível, né? E representar o Fortaleza da melhor forma possível. Mailton, Ronald, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Fortaleza, sucesso nesse ano. Eu sou o Eduardo Trovão, do Futebolês, e eu queria fazer uma pergunta que é basicamente a mesma para os dois, que é o número da camisa. O Pikachu, e aí não quero comparar não, tá? Jogador, nem... Mas assim, o torcedor ele começa a associar, né, jogadores que marcam durante uma trajetória com o número da camisa. O Pikachu teve uma trajetória muito bonita aqui no Fortaleza usando a 22. O Caio Alexandre teve uma trajetória muito bonita com a 8, embora tenha sido muito mais breve do que a do Pikachu, mas são jogadores que marcaram. Então, de novo, não é comparando o futebol de vocês têm a história de vocês e tal, mas é sobre número. Se de alguma forma vocês acham que o torcedor olhando e fala, pô, são 2 números que nos deram tantas alegrias, que continue assim, o que vocês podem falar sobre a escolha desses números, por favor?
Cara, 22 acho que eu uso desde quando eu fui para o Atlético Mineiro a primeira vez em 2020. E desde então sempre gostei muito da 22. Quando eu fui para o Curitiba também acabei usando a 22, então já usei a 22 em diversas passagens em outros clubes que eu joguei. E, pô, falando do Pikachu, né, se a gente conquistar aí um pouco do que ele fez aqui no clube, acho que tá muito bom, né? A gente vai procurar, como eu falei, tá sempre buscando o melhor pro clube, tá dando graça pra torcida, com isso ganhando títulos, né? Então, se a gente fazer aí uma pequena postagem do que eles fizeram com esses números aí, vai estar de bom tamanho. Bom, número 8 eu fiz minha carreira toda praticamente com esse número, né? E o Caio Alexandre, eu sei que jogou aqui, é uma referência para mim também, é um grande jogador, né? Espero que nossas carreiras aqui no Fortaleza seja acima, né, do que eles fizeram aqui, se Deus quiser vai ser, né? Mas é um número que eu me sinto confortável de jogar também, né? E tenho certeza que a gente vai honrar demais essa camisa e honrar demais o que eles fizeram aqui também. Boa tarde a todos. Mailton, boa tarde aí você, Ronald também, Luiz Eduardo, do blog e TV Editora Dinâmica. Mailton que é paraibano, né, Mailton? Não, sou não? Paranaense. Paranaense, né? Pois é, então eu estava observando aqui, mas você jogou no futebol pernambucano, você jogou no Santa Cruz. Essa foi a minha dúvida. Jogar no Santa Cruz e aí você começa a despontar no futebol brasileiro, chegando no Metalista. Aí minha pergunta é sobre a tua experiência lá no futebol da Ucrânia. Quando você chegou lá, já estava rolando a guerra ou não? E na região que você jogou, chegou a afetar de alguma forma essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia? É uma curiosidade minha, já que eu vi o Metalista aqui na tua ficha. E com relação ao Ronald, cara, você é um cara que se destacou na temporada passada, mas para você, o que foi que te fez se destacar? Você chegou a ser titular, você teve uma sequência de titular na temporada passada, e como é que surgiu toda essa questão de você, por ter feito a temporada boa passada, chegar no Fortaleza? Muito obrigado. Cara, foi uma passagem que eu tive de 1 ano na Ucrânia, né? Como você falou, minha passagem no Metalist. Acabou que quando a gente estava indo para o 2º ano de Ucrânia, que a gente estava fazendo a pré-temporada na Turquia, acabaram invadindo, né? Foi onde começou a guerra. E por incrível que pareça, a cidade onde a gente residia, que era Kharkiv, foi a primeira cidade a ser tomada, né, pelos russos. E desde então a gente acabou ficando um pouco mais de tempo na Turquia para dar um pouco de atenção para os ucranianos, né? E logo após isso a gente acabou retornando para o Brasil. Aí foi onde eu retornei para Chapecoense no meio de 22, né, que foi quando eu comecei. E então foi isso, né? Tive uma passagem de 1 ano lá, ia para o 2º ano, acabou acontecendo a guerra, a gente teve que acabar deixando o país, né, de uma forma meio que trágica, porque eu tinha um contrato de 5 anos lá, então eu tinha um sonho de fazer minha carreira lá fora, né, mas se aconteceu, Deus está no controle de tudo, né, também pedi aí que o povo ucraniano esteja em oração também aí por todos eles, porque é um momento difícil no país que vem enfrentando, já tem um certo tempo também, e deixei muitos amigos lá, o clube até hoje ainda joga os campeonatos lá. Então, como eu falei, né, a gente aqui do Brasil segue em oração por eles lá, porque não é fácil, não é fácil. Eu sei porque eu acompanho as notícias, eu sei de tudo que passaram lá, então é um momento difícil. Bom, ano passado eu comecei o ano jogando pelo Grêmio, né, fiz alguns jogos ali que não foram na minha posição, né, que é volante, joguei como zagueiro, joguei como lateral direito também. Então, logo quando eu saio do Grêmio, eu recebo um convite do Atlético Goianiense, né, para terminar a Série B lá. Eu chego faltando 16 rodadas para acabar a Série B. E logo quando eu recebo esse convite, eu agarrei como uma oportunidade de mostrar meu trabalho, né, de minutar na minha posição, de mostrar tudo que eu sei fazer, né, e graças a Deus aconteceu tudo certo, né, o Atlético Goianiense abriu as portas para mim, o treinador Lacerda também abriu as portas para mim e eu consegui deslanchar muito bem, né, e agora no final do ano, quando veio a oportunidade de vir para Fortaleza, eu fiquei realizado, fiquei muito feliz, né, a minha família também toda ficou muito feliz. Então agora é aproveitar essa oportunidade com unhas e dentes, né, igual eu falei, é a oportunidade da minha vida, né, a oportunidade da minha carreira, então a torcida pode ter certeza que eu vou me doar muito para honrar essa camisa. Boa tarde, Mailton. Boa tarde, Ronald. Eu sou Robson Nogueira, sou narrador esportivo na Rádio Pitaguari AM 340 e também sou repórter no Portal Futebol Cearense. Começando com o Mailton, quando o Fortaleza te procurou, o que foi que pesou mais na tua chegada? Foi o projeto esportivo? Foi o estilo de jogo do Carpini? O que é que foi?
E para o Ronald, você chega por empréstimo com opção de compra, né? Esse tipo de acordo, ele acaba gerando em ti uma pressão interna ou funciona como combustível para poder jogar um pouco melhor? Cara, acho que foi muito rápido, né? Acho que uns 2 dias antes do Natal, acho que no dia 23, acabou tendo o primeiro contato. E, logo quando meu empresário me ligou falando da possibilidade, eu falei, pode aceitar, se eles realmente me querem, já tá tudo certo entre clubes, pode aceitar, porque é uma vontade minha, porque, a gente sabe do tamanho do Fortaleza, do projeto que é, né? Acho que já foi falado aqui inúmeras vezes. Então, quando vem assim uma oportunidade dessa, a gente procura tá pensando com carinho, né? E como falei, foi muito rápido, acho que em questão de 2 dias já estava sendo anunciado, acho que acabou que nem vazou. Então, eu tô muito feliz com a oportunidade. Como o Ronald está falando aqui, eu acho que é aproveitar muito bem a oportunidade, porque é um grande clube e a gente vai fazer de tudo aí para voltar pro cenário nacional na Série A, se Deus quiser. Bom, eu não vejo como uma pressão, né? Eu não fico planejando o futuro, né? Eu vou viver o presente aqui, e o presente que eu quero é ajudar o Fortaleza, né, em todas as competições. Eu sei que o meu objetivo que eu vim para cá é para ajudar o Fortaleza a voltar para a Série A, né? Então eu penso só nisso. No final do ano, se tudo correr bem, se tudo correr tudo certo, com certeza eu vou querer ficar aqui, né? Mas isso é só lá para frente. Hoje, no momento, eu penso no presente, penso no Fortaleza, em ajudar o Fortaleza nas competições que tem que vir pela frente aí. Boa tarde, Mailton, Ronald, sejam muito bem-vindos ao Fortaleza, que dê tudo certo, que vocês ajudem bastante o clube. Ingrid Machado, canal da Guigui. Fazer a mesma pergunta para os dois, né? Vocês estão com muita empolgação aqui, com muita vontade. Você, Mailton, fez poucos jogos pelo São Paulo e a torcida até questionou nas redes sociais a sua saída. Você provavelmente deixou muito boa impressão para o torcedor lá. E chega muito empolgado aqui também para jogar. O Ronald teve o presidente, inclusive, do Atlético Goianiense falando que você tinha falado sobre a proposta do Fortaleza e já estava empolgado para chegar por aqui. Mas é um momento do clube muito difícil. O torcedor está muito magoado. Nesse primeiro momento do ano, talvez isso seja até um reflexo nos jogos, mas vocês não têm nada a ver com o que aconteceu no ano passado. Como vocês encaram essa pressão? Já chegando no clube, sentindo já essa corneta do torcedor, né, essa cobrança. Como vocês encaram essa realidade para um time que tem tanta necessidade de voltar para a Série A para permanecer no projeto com essa crescente que o Fortaleza tem nos últimos anos? Obrigada. Como você falou, né, eu tive poucas oportunidades no São Paulo, né? Procurei aproveitá-las da melhor maneira possível. Era um momento difícil do clube também. A gente vinha de um plantel de bastante jogador machucado, então acabava que tinha muito desfalque, né, nos jogos. E logo a partir do momento da minha chegada, né, que a gente chegou na semana de Libertadores, a gente acabou tendo a eliminação e após isso perdemos bastante jogador, como eu falei. Então foi um período meio difícil, mas eu procurei dar o meu melhor, né? Foram acho que 10 jogos com a camisa do São Paulo. Então eu procurei dar o meu melhor sempre. E chego muito empolgado aqui, né? Como você falou, né? É uma empolgação, o grupo é muito bom, a gente foi muito bem recebido aqui pelos que ficaram. E é como a gente sempre fala, né? Entre a gente tem que estar junto, todo mundo no mesmo propósito ali para a gente buscar o acesso, né? Que é o objetivo maior, mas sabendo também das outras competições que a gente tem antes, que é para buscar ganhar elas, né? Então a gente está nesse intuito aí. Bom, eu vim aqui para Fortaleza olhando para frente, né? Pensando para frente. Eu sei que a torcida, logicamente, fica triste, né? Por cair para a Série B, mas agora, ano passado já ficou para trás, agora a gente tem que pensar em 2026, né? Em pensar para frente, em pensar em todas as competições que a gente tem, mas óbvio que a Série B ela é mais importante, né? Por se tratar de subir para a Série A. E esse é o nosso objetivo, né? Olhar para frente, né? Ter um Fortaleza cada vez mais forte, né? Para em 2027, se Deus quiser, a gente estar de novo na Série A, um lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Mailton. Sejam bem-vindos. Desejo toda sorte a vocês aqui no Leão do PC. Micaele, Nordeste Liga. A pergunta é para os dois. O que motivou vocês a escolherem Fortaleza e o que a torcida pode esperar de vocês dentro de campo? Cara, eu acho que falei já, né, diversas vezes, acho que quando se trata do projeto, acho que dificilmente você vai negar, né, quando se trata de Fortaleza.
Então, e o que a torcida pode esperar é um jogador aguerrido, um jogador que vai procurar estar sempre buscando os 3 pontos, né, junto com o grupo. Então, tá brigando por cada bola, tá brigando cada minuto. Se faltar 10 segundos a gente precisar do gol, a gente vai buscar. E eu acho que é isso que vai nos motivar durante todos os campeonatos. O que me fez aceitar o projeto simplesmente porque é o Fortaleza, né? Um grande clube do futebol brasileiro, né? Então, o que a torcida pode esperar é um jogador com muita identificação com o clube também, né? Porque eu gosto de vestir a camisa, eu gosto de estar no dia a dia, eu gosto de sentir o calor da torcida também. Então, a torcida pode esperar um jogador aguerrido, um jogador que vai se doar ao máximo dentro do campo, né? E não só do Ronald, mas acho que de todos os jogadores que estão aqui também, né? E todos vão se doar ao máximo em prol do Fortaleza para ajudar a equipe esse ano. Boa tarde, Mailton. Boa tarde, Ronald. Anderson Azevedo, do Futebolês. O termômetro do torcedor, após a partida contra o Ferroviário, não foi dos melhores. A gente sabe que vocês estão chegando agora, não tem a menor culpa do que aconteceu na temporada passada, mas o time que entrou em campo tinha uma boa parte de atletas que vinham do ano passado. Foram poucos dias de treinamento, apenas 5, a gente sabe disso. Mas o torcedor esperava algo a mais, porque o Fortaleza ficou com uma boa parte do jogo com um jogador a mais. E parece uma síndrome. O Fortaleza tem um problema sério quando tem um jogador a mais. Era para ser o contrário. Mas vem de muito tempo isso acontecendo. O time com um jogador a mais não consegue vencer as partidas. E foi assim contra o Ferroviário. Então, depois desse empate, depois dessa condição, o que é que vocês podem falar para o torcedor? E o que é que o torcedor pode esperar amanhã de um jogo diante de um Quixadá que deve vir para cá apenas para se defender e tentar partir no contra-ataque? Fortaleza também, desde o ano passado, é um time que tem problemas quando enfrenta um adversário que joga com as linhas muito embaixo. Joga muito atrás, só se defendendo. Então, vocês estão treinando para esse tipo de jogo? Vocês acreditam que realmente é isso que vai acontecer amanhã no PV? Cara, eu acho que quando se trata de jogar contra o Fortaleza, acho que a maioria dos times vem para fazer o jogo da vida, né? Porque a gente sabe do tamanho do clube, do tamanho do peso da camisa. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo chato, porque os clubes geralmente colocam ali 2 linhas de... às vezes 2 linhas de 5 ali atrás é complicado de furar e a gente tem que ser paciente. A gente tem que acreditar no que a gente está fazendo nos treinos e furar essa defesa, essa barreira, porque a partir do momento que você faz o primeiro gol ali, o adversário automaticamente tem que se abrir, tem que sair. Então a gente tem que ser paciente, né? Aproveitar ali quando tiver a chance de matar o jogo, porque logo após isso eles vão ter que, como eu falei, vão ter que se abrir, vão ter que sair para jogar e aí é a hora da gente aproveitar mais ainda. Bom, o Fortaleza é o time a ser batido esse ano, né? Então, todos os clubes que vão vir jogar contra o Fortaleza vão respeitar ao máximo o Fortaleza, né? Baixando as linhas, e cabe a nós, né? A gente ter a inteligência, né? De poder furar esses bloqueios, né? E a gente trabalha muito isso, né? Não só isso, como todas as questões do jogo, né? Igual a gente comentou, são 5 dias de trabalho, então... Quantos dias vão passando, cada vez mais vai ficar mais perceptivo o nosso trabalho, né? E o quanto a gente está trabalhando para conseguir furar esses bloqueios, né? E nas outras questões de jogo também. Então a gente tem que ter paciência, né? A gente sabe que temos muitos jogadores experientes, que a gente sabe que vai nos ajudar e que a gente pode furar esse bloqueio da melhor forma possível. Encerramos a apresentação do Mailton, do Ronald, Mailton. Muito obrigada. Também muito obrigada pela presença de vocês, gente. Boa tarde a todos. Valeu.